E aí galera, tudo bem? Pessoal, tô meio sumido por aqui, mas agora eu reapareci. Tivemos acontecimentos que me fizeram dar uma afastada, mas beleza, nada tão difícil de fazer eu voltar na ativa. Gente, hoje o nosso assunto é pesadão, hein? Então segura o rojão, porque é o seguinte, a gente vai falar sobre o poder da palavra. Que palavra? Você deve estar pensando a palavra de Deus, a palavra, palavrinhas escritas, que tipo de palavra, Renan? Bom, quando eu falo o poder da palavra são isso que você está ouvindo eu falar, são palavras, tá? Então quando você ouve alguém falando, quando você fala, pronuncia, tudo isso são palavras. E as palavras ditas da forma errada, expressadas de forma errada, essas palavras elas podem causar um prejuízo, elas podem causar um dano e podem causar uma coisa boa, entende? Como pode causar um dano? Bom, vamos dizer que você tem um filho e se você começa a falar palavras pesadas, palavras que amaldiçoam, palavras fúteis, palavrões e tudo mais, essas palavras elas vão sendo inculcadas na cabeça da criança. Então isso acaba sendo uma coisa que lhe causará um prejuízo. Vamos ver isso adiante. Bom, para você entender o que eu estou falando do poder da palavra, eu vou voltar lá nos tempos bíblicos, na época de Jesus, vamos voltar antes ainda, lá no comecinho, quando Adão e Eva foram criados. Quando Deus, a Trindade, decidiu criar o mundo, você lê depois lá em Gênesis 1, eu não sou obrigado a falar tudo, mas eles passeavam pela face da terra e eles iam ditando palavras e as coisas iam acontecendo, tá? Isso para mostrar para você como a palavra tem poder. Ah, mas eles eram Deus, são Deus, por isso a palavra tinha poder. Não. A sua palavra tem tanto poder quanto, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então tudo que você pronuncia, tudo que você fala, uma hora ou outra ela se concretizará. Então Deus falava que haja luz e a luz aparecia, que haja flores, que haja vegetação, e ele foi falando e as coisas foram acontecendo. Você não pega, você não vê ele fazendo as coisas, a não ser quando ele chega no homem, e mesmo assim ele fala, façamos o homem. Até quando você vai fazer algo com as mãos, você tem que primeiro sonhar com aquilo, primeiro visualizar, pensar, e depois você tem que falar, porque quando você fala, aquilo inculca na sua cabeça, aí vem pra ação, então aí você faz. Se você for estudar neurociência, você vai ver, tem alguns, eu não vou falar nome de alguns, mas assim, eu sigo alguns neurocientistas e eles falam, a melhor forma de você aprender uma matéria, seja na faculdade, seja em livros, a melhor forma de você aprender uma matéria é ler em voz alta. Por quê? Porque as palavras saindo da sua boca e entrando no seu ouvido, elas são gravadas. Se você só lê na mente, sem soltar o som, você obtém de 15 a 20% do que você aprendeu. Mas se você pronuncia, você obtém até 80%. Então a palavra ela tem muito poder. Aí você tem um filho e você xinga muito ele. Você, seu idiota, mas você é burro, menino. Aí o menino deixa cair o prato no chão. Mas você é burro, você é idiota. E xinga e tal, essas coisas, né? Que parecem normais, não são normais. O que acontece? Depois você não entende, porque ele tem dificuldade de aprender na escola. Primeiramente, já falei para vocês aqui no meu canal que o cérebro ele é uma parte muito inteligente, muito poderosa no nosso corpo, tanto de absorção quanto de expansão. Então, quando você pronuncia esse tipo de palavra para uma criança, para um adolescente, o cérebro dele vai aceitar aquilo
inconscientemente, ele não quer acreditar que ele é burro, mas o cérebro tá pegando. Ele não quer acreditar que ele é trouxa, mas o cérebro tá pegando. Ele não quer acreditar que ele é um vacilão, que tudo que ele põe a mão dá errado, né? Ele não quer acreditar. Aquilo foi sem querer, você lançou. Só que é como uma semente, você lançou. Ela vai fertilizar. Um dia ou outro ela vai frutificar, tá? Eu conheço vários casos e eu também já vivenciei vários casos de pessoa que na infância fazia qualquer coisinha, o pai, o irmão, a mãe chamava de burro, de idiota, e repetiu várias vezes na escola. Então isso é prova de que é verdade, tá? Bom, outra coisa, quando você, vamos falar então, já que estamos falando de palavra, isso entra a língua no negócio. Quando você usa a sua boca, a sua língua, para pronunciar, vamos supor, fofoca. Vamos falar da bendita fofoquinha. Quando você está falando da vida do outro, para outro, você está fazendo uma coisa que não vai funcionar. Por quê? Vai só estragar. Porque se você está falando e não vai ajudar a pessoa, não fale. Porque você não vai, não vai ajudar, como também vai estragar. É como se você pegasse um travesseiro de penas, subisse numa montanha e sacudisse ele espalhando as penas. O que acontece? Você já não tem mais um travesseiro, aquilo se dissipou, certo? E para você juntar de novo? Será impossível. Então o estrago vai ser gigantesco. Quando aquilo voltar para você, você pode perder amizade, pode perder confiança, você perde tanta coisa e é só prejuízo, gente. Então, a palavra nossa, ela tem muito poder. Quando você fala de alguém para alguém e aquilo não vai ajudar, você está estragando a sua vida, a sua reputação. Não faça isso, nunca, tá bom? Se você tem alguma coisa contra ou gostaria de ajudar na vida da outra pessoa, vai até ela e fale, mas não fale aos outros. Outra coisa que eu queria falar sobre palavras que tem poder é o seguinte, gente. Você vira escravo das suas palavras. Então tome muito cuidado com as palavras que você fala. Se você fala de alguém e você sabe que se essa pessoa descobrir vai dar problema, você é escravo das suas palavras, e as pessoas para quem você disse, elas são testemunhas contra você. Tenho provas disso, já tenho relatos disso, até mesmo na minha vida, infelizmente, de coisas que eu disse que eu não deveria ter dito, e eu tive que segurar o rojão. Então é muito perigoso, é muito importante você saber que você é, sim, escravo das suas palavras. Tudo que você vier a dizer virá contra você algum dia, tá? Então, diga somente o necessário. Até na Bíblia está escrito assim, que até um tolo que fique calado se passa por sábio. Por que será? É porque ele não diz besteiras, ele não diz abobrinhas. E também tem um outro versículo que fala: as más conversações corrompem os bons costumes. O que quer dizer isso? Pessoas que ficam falando, vamos supor, piadinha de sacanagem, falando de uma coisa, de outra, da mulher que passou na rua e daquilo e tal, começa a falar muita coisa fútil, ela corrompe os bons costumes. Aquilo que você tem de bom, que você aprendeu, ele vai apagando, ele vai sumindo da sua vida. Então, tome muito cuidado. As palavras, elas têm muito poder. Ela tem poder de formar caráter, de destruir caráter, de fazer você ter sucesso e de estar num patamar elevado, e tem também o poder de te diminuir de patamar, e de te esmagar, e de te sujar e de deixar você lá embaixo. E outra, a Bíblia fala para você não jurar nem pelo céu nem pelo que está na terra. Por quê? Justamente porque as suas palavras têm poder e o ser humano é falho. Quando você jura, quando você promete, quando você fala, não, eu vou fazer isso, e falou, né? E os outros ouviram, corre e cumpra, porque se você não cumprir, vai acontecer de ter gente apontando o dedo pra você, falando que você não conseguiu. Ah lá, fulano disse que ia fazer tal coisa e não fez. Aí falou, não é o que acontece, gente? É o que acontece. Isso já deve, provavelmente aconteceu com você. Milhões de pessoas passam por isso todos os dias. Mas por quê? Porque não sabe que a palavra tem poder. Então, pessoal, o que eu queria passar é o seguinte: construa
Construa na cabeça dos seus filhos coisas boas. Lance só palavras boas. Fala, putz, esse menino é inteligente, ele é muito esperto. Aí o menino vai e derruba um prato. Filho, não tem problema, papai compra outro prato. Não tem problema. Bens materiais a gente compra de novo. Acabou. Não precisa falar, menino, você é burro! Você fez o quê? Você nem vai recuperar o seu prato e ainda vai estragar o seu filho. Porque num futuro bem próximo, ele vai inconscientemente acreditar que ele não é capaz de realizar algumas coisas. Ele não é capaz de passar na prova, ele não é capaz de passar no vestibular, ele não é capaz de ser alguém na vida. Justamente porque disseram pra ele a infância inteira que ele era burro, que tudo que ele fazia era uma porcaria, dava errado. Tudo isso por causa das palavras. E olha só, não é à toa que na Bíblia está escrito que como pode um membro tão pequeno causar um dano tão grande, não é verdade? É um membro invertebrado, a língua é um músculo pequeno, fazer um estrago tão grande, acaba com amizade, acaba com caráter, acaba com pessoas, acaba com sociedade, com casamento, acaba com tanta coisa, justamente porque você não sabe que isso aqui tem mais poder do que músculo, do que dinheiro, tem mais poder do que qualquer coisa, tá? E mata muito mais do que um fuzil, do que uma bazuca ou uma granada. Então tome muito cuidado com o que você fala, desde uma criança até um idoso. Tome muito cuidado com as promessas que você faz em público. Tome muito cuidado com as brincadeirinhas que você faz. Ela corrompe os seus bons costumes. Beleza, pessoal? Fico por aqui. Amanhã tô aqui de novo. Um grande abraço. Sigam-me nas redes sociais. Vocês vão ver que agora estou mudando. Meu Instagram está passando a ficar mais ferrado de bom. E a gente vai evoluindo, vai dando passo a passo. E logo, logo, tamo junto. Um abraço, até mais.